Fala galera, beleza? Bom, como prometido no último episódio aí, para quem ouviu, a gente falou um pouquinho sobre é, as novidades do Rafa aí, da paternidade, né, Rafa? Contou pro pessoal bem rapidinho aí sobre esse ponto. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho de pós-paternidade, de aprendizados que o Rafa já teve aí nesse pequeno período até agora, e mudanças de pensamento e percepções, mas também para hoje temos um convidado especial, né? Temos aqui o Dani, que tem uma jornada bem interessante aí de pós-paternidade, que tem uma jornada de cuidar da saúde, e uma história bem legal para contar para gente como que a paternidade influenciou e mudou assim o foco dele inicialmente de uma forma né, pior, né, mas depois de uma forma melhor, para que conseguisse hoje estar numa vida saudável, uma vida de exercício, né, de boa alimentação e tudo mais. Isso é uma das coisas que a gente fala bastante aqui no canal, né, no podcast. Assim. A gente é bem apaixonado nisso e estuda bastante esse assunto de longevidade e de saúde e tudo mais. Como leigos que somos, não estamos aqui para dar nenhuma fórmula mágica nem nada, mas para ouvir um pouquinho da história do Dani e também colaborar um pouquinho com as nossas experiências aí que a gente tem como nós três agora como pais. Né, Rafa? Alguma coisa aí que faltou? Não, acho que a ideia é passar pela história, assim, um exemplo prático, né, de um de uma bounce back, chama em inglês, né, de um retorno à saúde, mas agora dentro de um mundo muito diferente, assim, de limitações, né. Eu acho que dentro no outro episódio que a gente fez sobre nutrição e saúde, a gente falou muito, assim, da vida perfeita, né, e muito honestamente para mim, não parecia ser algo difícil, né? Casal, sem filhos, os dois ganhando bem, tempo, tendo um trabalho razoável. As coisas mudam drasticamente depois de ter filhos, e assim, uma coisa desencadeia a outra, né? Então, uma coisa, por exemplo, que eu notei muito rápido é que se você não tá dormindo perfeitamente como eu dormia, né? Cara, dormindo na hora certa, magnésio, tudo certinho, dorme 8 horas, tudo começa a cair aos pedaços muito rápido, né? Especialmente próximo dos 40 anos. Então, o que eu notei é que, assim, várias coisas que eu achava que eu sabia, eu não sabia. Né? Várias fórmulas que eu tinha na minha cabeça funcionavam só porque eu tinha muito espaço para funcionar. E as hacks são, para mim, agora o negócio mais importante, assim, numa noção de, dentro do tempo limitado que eu tenho e da, digamos, da resiliência mental que eu tenho, o que eu consigo fazer agora? Então é muito fácil, assim, como eu acho que eu falava coisa muito próxima disso, de falar que, meu, ninguém não tem tempo de acordar e fazer 10 minutos de hit, né? Quem não tem tempo? E na realidade não é necessariamente tempo os 10 minutos, mas cara, eu dormi bem, eu não tô preocupado com outras coisas, meus filhos já não estão aqui, eu não tenho que levar o cachorro passear, não tenho o cara do trabalho mandando e-mail falando que tem que responder em 10 minutos. Dentro desses constraints que é da maioria das pessoas na meia idade, como dá para fazer funcionar, né? E eu venho reaprendendo, né, como fazer isso funcionar para mim, e eu posso contar um pouquinho depois. Mas quando eu pensei nesse tema, que eu acho que é um tema muito relevante para muita gente, eu queria trazer alguém que teve um exemplo, né, que teve essas restrições e conseguiu sair do outro lado de maneira muito positiva, né? Então, o Dani é um cara que a gente já falou de outros temas aqui, né, sobre carreira, sobre mindfulness, sobre um monte de coisa, Já mas ele também. participou aqui, inclusive, né, do Exato. Acho que é o único, né, podcast. que voltou. Acho que é o único que voltou até agora. Returning guest. Acho que sim. Total. Cara, eu queria um exemplo real de gente que tem constraints, né, e através de, assim, paixão pelo negócio e a motivação correta, saiu do outro lado. E saiu do outro lado de uma maneira sustentável, gostando do que tá fazendo e não, puta, me sacrifiquei, saí da dieta e agora eu tenho que começar tudo de novo. Então, esse eu acho, o grande tema pra gente, porque a gente fala aqui de tudo, né? Fala de dinheiro, de filosofia, de, puta, como ser um bom pai, a gente falou isso nos últimos episódios, mas sem energia e sem saúde não adianta nada, né, cara? Não adianta você ter o playbook perfeito, você acorda sem motivação de fazer as coisas. Então a gente acaba voltando para saúde,
né? E saúde e longevidade, como ter uma vida não só longa, mas super bem vivida, né? No tempo que você tem disponível. Então é isso, queria apresentar o Dani pode contar um pouquinho da jornada dele. E é legal que o Luquinha não conhece muito a jornada, então ele vai ter boas perguntas para fazer aí para entender mais. E a gente tentar tirar disso não é uma receita que vai funcionar para todo mundo, mas eu acho que tem princípios, né, da parte de motivação, da parte de como montar a estratégia, que podem ser aplicáveis para muita gente. Dani, seja bem-vindo. Bom, muito obrigado, Rafa, Lucas, muito obrigado por me receber aqui novamente. E é um prazer falar disso. E você, ouvindo a sua introdução, me lembrou de um quote muito bom que é: uma pessoa saudável tem 1 milhão de sonhos. Uma pessoa doente tem apenas um, que é apenas saúde. E uma outra coisa, falando, eu adoro os paralelos quando a gente fala de saúde e a gente fala de finanças. O Ramit Sethi, que é um autor que eu conheci por causa da influência de vocês, ele tem um livro, Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, ele publica várias vezes algumas learnings, algumas coisas que ele recebe dos convidados dele, das pessoas que leem o livro dele, e uma das coisas que ele recebe com frequência é pessoas falando: eu tenho muito dinheiro agora, eu guardei todo o dinheiro, eu sou rico, mas eu adoraria voltar no tempo e ter guardado um pouco menos e feito alguma coisa a mais para minha saúde, cuidado um pouco mais de mim, ter proporcionado mais coisas para minha família, ter feito memórias que eu vou lembrar. Porque agora eu tô com 70 anos e eu tenho 2 milhões e eu não tenho o que fazer com eles. Tá, e o último episódio a gente falou disso, Dani, dos arrependimentos, Arrependimento. de um estudo sobre os arrependimentos quando você está próximo da morte, e o maior, um dos maiores, acho que top 3, queria ter trabalhado menos, ou não trabalhado demais, né? Exato. Porque tem aquela, quando você é jovem, você tem tempo, mas você não tem sabedoria e não tem dinheiro. Isso. Aí na meia idade você não tem tempo, você tem um pouco mais de sabedoria, você tem um pouquinho mais de dinheiro. E aí chega no final da vida, você tem tempo, tranquilo, tem dinheiro, mas, porra, sem saúde, não adianta nada, né? Exato, exato. Tem E menos aí, tempo também, se você pensar, né? Porque seu tempo tá acabando, na verdade. você tem mais tempo livre Tempo agora. livre num dia, né? Isso, Sim. exato. O que você Sim, tem de tempo livre no ocupação do seu tempo no momento é nulo, quase, mas ao mesmo tempo o que você tem restante está acabando. Não, o tempo de todos está acabando. A gente se conta uma história de que a gente vai viver 100 anos, mas pode ser que amanhã caia um raio na cabeça de qualquer um aqui. Então a gente aí entra na parte de estoicismo já, né, Brandão, de falar vamos viver todo dia como se fosse o único. Mas assim, falando um pouco da minha jornada, eu vou tentar fazer o long story short, né, do inglês mal traduzido, transformar uma história longa em curta. Mas os meus problemas com saúde, os meus problemas com peso, eles vêm desde da barriga da mamãe, né? E se você for parar para pensar em microbioma e tudo mais, o fato de você ter tido um nascimento de cesariana, o fato de você não ter sido alimentado com leite materno, tudo isso já começa a afetar o seu microbioma desde pequeno. E eu tive várias dessas coisas. A minha alimentação, quando eu era criança, era muito defasada. Era basicamente a energia, como eu falo para as minhas crianças aqui. É basicamente açúcar, carboidratos, pouca proteína, pouca gordura, pouca coisa saudável e muita coisa hiperprocessada, né? E eu não sei o Luquinha, Dani, mas assim, a nossa geração no Brasil cresceu comendo porcaria no geral, né? Assim, tinha às vezes uma coisa mais saudável em casa, tudo, mas era mega normal, né? Tipo, assim, recreio da escola, você vai comer qualquer porcaria, vai comer coxinha, vai comer não sei o quê. Exato. E eu acho que aqui nos Estados Unidos continua assim, mas acho que pelo resto do mundo a galera tem mais cuidado, né, com a alimentação infantil. Quando suas filhas. Sua filha. Por favor, uma só. Quando sua filha entrar em idade escolar, se você estiver aqui ainda nos Estados Unidos, você for ver o lunch menu, né, o menu do cardápio deles, é assustador. A minha irmã é nutricionista e ela é nutricionista da prefeitura, ajudando no cardápio das escolas públicas. E você vê o cardápio, é lindo. É só comida de verdade, né? É uma variedade, tem uma boa quantidade de carboidratos, fibras No e Brasil, você disse. proteína no Brasil. E aí eu acostumei com isso. Quando eu fui ver o cardápio da escola aqui, no mínimo 70% das coisas saem de um pacote. Isso é. Então Não, aqui no Canadá, apesar de ser bem menos que nos Estados Unidos a questão da alimentação ruim, assim, né, vamos dizer, como característica da sociedade, porque tem muita diversidade, culturas diferentes,
na escola em si ainda tem coisas tipo Pizza Day toda quarta-feira, sabe? E aí no outro dia, sei lá o que, Harvey's, que é um lugar de fast food. Tipo assim, é um negócio, tipo, 2 dias na semana, 2 de 5 já são coisas que eles, né, entregam na escola ou pegam lá, pedem, sei lá. E é uma coisa, né, muito ruim, assim, que eu, por mim, eu daria só no fim de semana, de vez em quando, para meus filhos. E é engraçado, porque o que acontece, a gente não dá, que você tem que pagar, né? Você escolhe participar ou não. Então a gente, né, os nossos filhos, a gente não dá, não, tipo assim, não cede, não aceita, mas eles são os únicos na sala que não tem, né? Claro. Então eles acabam tendo uma questão social ali, a gente teve que explicar, ensinar, às vezes ficam frustrados. Mas é muito louco como as pessoas facilmente aceitam, né? E provavelmente um monte dessas pessoas não gostariam de dar pizza toda semana, mas vou dar porque todo mundo tem, né? Não vou deixar meu filho ser a pessoa que tá de fora, né? Mas aí, como você falou do microbioma e tudo mais, não é nem tipo, é o costume dele comer pizza e tudo mais, ou deles, né, no caso. É mais essa questão mesmo do efeito longo prazo, né? Que a criança cresce e depois vai vir adulta e tem, Sim. tem uma estrutura, né, E tem física. pizzas e pizzas, né? É muito diferente uma pizza ultra industrializada que o cara serve na escola, a uma pizza napolitana bem feita, né? Mas Sim. o ponto que eu ia fazer inicialmente é, cara, o nível de resiliência que criança tem, né? A gente criado a gelatina, salsicha, coxinha, tamo aqui. Tamo bem, deu pra fazer bounce back. E sempre há tempo, né? Sempre há Sempre é tempo tempo. de Exato. melhorar e tal. Acho que não dá para se E uma treinar no coisa passado. que eu acho que é importante é não demonizar nenhuma comida, né? Então, tipo, não vamos demonizar uma pizza, não vamos demonizar um Doritos, porque isso causa outros problemas também. Ao mesmo tempo, o Doritos e a pizza não devem ser a base da sua alimentação. Né? Você comer um Doritos quando você vai numa festa de aniversário, as crianças, faz isso, come Doritos. Agora, ter um Doritos para elas comerem todos os dias em casa, a hora que elas quiserem de snack, não é uma coisa que a gente acredita que vai ser bom para elas. E eu cresci com esses problemas de comer esse tipo de coisa, né? Os meus pais não tinham nenhuma informação de nutrição na época, então você tendo uma criança que tem dificuldade de comer, que não come absolutamente nada, quando ela come qualquer coisa, você fica feliz. Uhum. E era o meu caso, né? Eu era uma criança raquítica, aquelas que você vê as costelinhas, assim, que dá dó quando você vê na praia. Era uma dessas crianças, com aquele pulso pequenininho, assim, fraco, parece que vai quebrar no meio. E, então eu comi, qualquer coisa que eu comesse, meus pais iam ficar felizes, dar graças a Deus que eu comi alguma coisa. Crescendo desse jeito, acabei desenvolvendo obesidade infantil, então eu era fui uma criança obesa aí a partir dos meus 9 anos, mais ou menos, e eu só comecei a reverter a minha obesidade quando eu cheguei na minha adolescência e resolvi começar a fazer exercício e tentar cuidar um pouco mais da minha alimentação. Isso foi melhorando, mas eu sempre tive uma grande dificuldade com o meu peso, e eu só aprendi no começo do ano passado o porquê. Que essa foi a parte principal da minha jornada, de quando clicou para mim, foi uma frase basicamente que fez mudar completamente a minha percepção. E aí, antes de eu contar a minha jornada, eu quero só fazer um disclaimer, que eu não sou nutricionista, eu não sou personal trainer, eu não tenho nenhuma formação, eu sou apenas um entusiasta e venho estudando isso há muito tempo. Eu comecei a estudar mais essa parte de nutrição saudável, de como isso te influencia, em 2012, e mudei a minha alimentação. Em 2012 foi a primeira vez na minha vida que eu comi uma pratada de comida e eu senti não apenas um estou cheio, eu senti eu estou satisfeito e eu me sinto pleno. Foi uma sensação de paz diferente da que eu tinha antes, porque eu só comia porcaria. Eu comia muita porcaria antes, muita industrializado, e eu não comia muitos vegetais. Então, uma coisa que eu só entendi depois foi o meu corpo estava sempre em busca de um nutriente. E toda vez que eu comia, eu sentia, eu estou cheio, eu não consigo comer mais. Mas eu não sentia aquela sensação eu não tinha aquela sensação de, resolvi o meu problema. Eu estou satisfeito e eu estou em paz com o que eu comi agora. Eu sentia pesado, às vezes, eu sentia aquele sono pós-almoço. E aí, em 2012, que eu conheci um livro chamado O Mito da Caloria, do Jonathan Baylor, que eu comecei a comer comida de verdade, basicamente. E aí, a primeira vez que eu comi um prato que era vegetais, nenhum hiperprocessado no meio, era um monte de vegetais, brócolis, couve-flor, bastante proteína,
e alguma outra coisa de fibra e de gordura, que eu tive a sensação, falei, é assim que você tem que se sentir depois de comer, né? Nirvana. O Nirvana alimentar. E para você ver o quão desconectado eu tava com o meu corpo. E quanto disso, Dani, você acha que é emocional, assim, cara? Porque eu sinto muito que vira um botão de SOS toda vez que o emocional aperta, sabe? De Com traumas mal certeza. resolvidos. Então, quanto disso você acha que era assim, cara, teve a parte da sua criação, tem uma parte genética, tem uma parte emocional e tem uma parte física, né? E parece que tá tudo muito conectado e não tem como fugir de um deles, né? Como é que você vê o peso desses fatores? Faz muito sentido o que você está falando, e total, é um peso bem grande, porque mesmo depois que eu li um pouco mais sobre isso, que eu comecei a estudar isso, e comecei a entender um pouco mais da literatura a respeito da importância da nutrição e do exercício, eu tive meus altos e baixos que teve totalmente a ver com o emocional que eu estava na época, exatamente nesse ponto. Então, qualquer coisa que aumentava um pouco o estresse, eu voltava para comer alguma porcaria que que tirava aquilo diminuía meu estresse, né? Eu comer emocional. Ir para a praticidade. Às vezes você está com muito pouco tempo, você vai para uma coisa que é prática, que é pronta e que não necessariamente é o mais saudável. O exercício, ele também ia e vinha. Mas aí que entra essa frase que eu ouvi no começo do ano passado, que foi quando começou a mudar para mim. Tem um autor e podcaster aqui nos Estados Unidos, Sal Stefano. Ele lidera um grupo que eles chamam de Mind Pump, e eles falam basicamente de ciência da atividade física. Eles são personal trainers, eles trabalham com isso há muitos anos, e eles adoram estudar mais a parte de nutrição, apesar de não serem nutricionistas também. E aí eu vi uma entrevista do Tom Bilell com o Sal Stefano, e nessa entrevista ele estava falando do livro novo dele, que é o The Resistant Training Revolution, não sei se tem em português, e ele falou o problema que as pessoas têm, o maior problema, é que elas elas encaram saúde e exercício de um ponto de vista de ódio a si mesmo. Você olha no espelho, você não gosta do que você vê. Você fala, olha só, tô gordinho, essa barriga, mas eu sou um glutão mesmo, viu? Eu mereço ser punido. Então, a sua nutrição, a sua dieta e o seu exercício, eles são uma punição, porque você odiou o que você viu, você odeia o seu corpo, né? E Uma o que ele fuga fala da sua realidade, né? Como se fosse uma fuga da sua situação. não é nem fuga, é você querer resolver aquilo, mas do ponto de vista errado. Você viu o seu corpo e você falou, eu não gosto dele. E aí você tem, obviamente, tudo, a parte cultural, a parte de mídia, de que a gente aprendeu que o nosso corpo tem que ser de tal forma, e quando a gente vê o nosso corpo de outra forma, a gente tem esse asco com o nosso corpo, e aí você fala, eu vou fazer uma dieta, ou eu vou fazer exercício, porque eu não gosto disso, porque eu não gosto de mim mesmo, eu não gosto do meu corpo. Sim. E aí você se pune. Aí você passa fome, e quando você tá passando fome, uma parte de você fala, pô, eu queria comer alguma coisa a mais. Aí vem aquela voz malvada e fala, mas você merece sofrer, você merece passar fome, que você é um gordo. Aí você vai fazer exercícios e fala, meu, eu não quero ficar correndo 2 horas nessa porra dessa esteira. Aí vem aquela vozinha e fala, mas você merece sofrer, porque você é um gordo que não tem disciplina. Então as pessoas, elas encaram... Famoso na força do ódio, né? Na força do ódio. Só que tem uma coisa, se odiar não é uma coisa natural para o ser humano. E você consegue se odiar apenas por certo tempo. Vai chegar um momento em que vai chegar uma força maior dentro de você e vai falar, foda-se que eu tô gordo. Não vale a pena viver desse jeito, eu vou me aceitar, eu vou me amar, o que é ótimo você se aceitar e se amar, mas aí a decisão em cima disso que é errada. Eu vou comer qualquer coisa como se não houvesse amanhã, porque adianta ficar me matando desse jeito, ficar me odiando assim, aí eu emagreço e aí amanhã um ônibus passa em cima de mim. Essa é a história que as pessoas se contam. Então eu vou comer como se não houvesse amanhã. E aí quando você sai da dieta, você não sai da dieta porque você comeu um pedaço de pizza. Você liga o foda-se e vai lá e come 3 pizzas de uma vez só. E aí... Desistiu de se odiar, basicamente. Exato, porque não é natural. Não é natural você ficar se odiando. Vai chegar um momento que você não consegue fazer isso. E aí o que o Sal Stefano falou?
você tem que approach fitness and health, você tem que encarar saúde e boa forma de um ponto de vista de amor próprio. De você se olhar no espelho e não falar, ó, eu tô gordo e eu mereço ser punido, mas sim você olhar e falar, eu poderia cuidar um pouco mais da minha saúde. E aí entra uma parte que para mim foram anos de terapia, inclusive. E eu mereço. Eu mereço ser amado. Eu mereço cuidar de mim. Eu mereço cuidar de mim assim como eu cuido das minhas filhas. Eu mereço ser amado, eu mereço me amar assim como eu amo as minhas filhas, a minha esposa, os meus pais, as minhas irmãs. E eu vou cuidar de mim como se a minha filha me emprestasse o corpo dela por um ano e eu tivesse que devolver depois. Se os seus filhos virassem para você e falassem, ó, tá aqui, você vai cuidar do meu corpo agora por um ano. Você vai viver no meu corpo e vai cuidar dele por um ano. Depois você me devolve. Como você ia cuidar do corpo deles? O que você ia comer? O que você ia fazer de exercício? Eu tenho certeza que nenhum de nós vai falar que essa DA, vou ficar aqui olhando para cima o dia inteiro e foda-se a saúde, né? Porque quando você encara a sua saúde e a sua boa forma nesse ponto de vista, porque você se ama, porque você merece, é completamente diferente. E aí a frase final é, quando você encara, quando você pursue, quando você segue, tenta ter saúde e boa forma Segue. pela sua estética, você eventualmente vai sacrificar a sua saúde, e aí você vai perder a saúde e a estética. E não é uma missão nobre o suficiente pra te dar gás, né? A missão puta, eu sou um merda, eu tenho que fazer isso acontecer, dura 3 dias, cara. Você Isso. chega no quarto e fala, Às vezes mais, tem pessoa muito disciplinada que consegue eu vejo, fazer por isso por exemplo, o meses. cara que é famoso aqui nos Estados Unidos, o David Goggins, sabe, Dani? Uhum. E parece que é tudo baseado assim, cara, eu sou horrível, eu tenho que correr porque eu tenho que ser fantástico. Mas, cara, você é feliz depois de tudo isso, né? Você correu 18 maratonas, não me parece uma pessoa feliz, assim, né? Porque motivada pelo, cara, é o único jeito que eu posso ser digno de alguma coisa. Então, essa chavinha de virar, cara, eu tenho amor próprio, eu mereço isso, eu acho muito poderoso. E eu acho que filho, depois de um primeiro momento, assim, de recém-nascida, né? É. Ajuda, cara. Porque De vira uma caos. chave. É porque é Vira o uma, caos a princípio. Você está tentando resolver eu e falo adaptar muito aquela disso situação. com a Ana agora. Pode parecer que a gente está sendo egoísta de cuidar da gente, né? Mas, cara, quem é que vai cuidar dessa menina daqui 10 anos se a gente não estiver bem? Né? Então, vira uma chavinha de amor próprio muito relevante, né? Porque você se vê nela, né, ou nele, e aí você fala, cara, assim, se ele merece tanto de amor, por que eu não mereço? Né? O Então, negócio de acho. colocar a máscara de oxigênio antes em Eu ia você, falar agora, é o princípio da máscara de é, oxigênio. do que É no seu filho para contraintuitivo. você poder ajudar ele. Contra-intuitivo. E é uma realização muito difícil de fazer se você não tem filho, né? Essa parte, e eu acho que ajuda a você se enxergar dentro do seu filho, e aí libera meio que uma. Se você tem esse bloqueio, né, de amor próprio, como eu acho que eu tinha também, como você descreveu, Dani, vai começando a amolecer, né? E aí você vai falando, cara, não faz sentido eu ser tão duro comigo mesmo, né? Exato. O Jordan Peterson fala um pouco disso, né, Rafa? Cuidar de si mesmo como você cuidaria de quem você mais ama, um negócio assim. Cara, Exato. ele fala um lance assim, que é praticamente o que o Dani falou. Toda vez que você tiver um pensamento assim, que é meio que o Dani falou, cara, puta, eu não tô trabalhando o suficiente, eu acho que eu não tô performando, na verdade eu acho que nem sou tudo isso, não sei o quê. Pensa se você falaria dessa maneira com um amigo, né? É. Você nunca falaria. Você não criticaria o seu amigo igual você critica você mesmo. Né? Exatamente. Então, se autocritica como você criticaria um amigo, uma pessoa que você gosta, né? É. O Peter Attia falou exatamente esse processo no último episódio que ele participou com o Chris, que ele tinha essa coisa muito grande, e aí ele fez esse exercício. E ele fazia com o terapeuta dele, toda vez que ele começava a se autoflagelar, ele parava e mandava um áudio para o terapeuta dele, e ele imaginava que quem fez aquilo de errado foi o irmão dele, por exemplo. E aí ele mandava o áudio como se ele estivesse falando pro irmão dele que ele fez aquela coisa de errado. Falando, aí, você cagou nisso, realmente é uma bosta, mas, cara, isso não te define e tudo mais. Então é o que o Jordan Peterson falou, e o Peter Attia fez isso na prática. Ele falou que depois de 6 meses ele mudou completamente essa voz interna dele. E, Lucas, desculpa que eu te interrompi, mas o que você estava falando era justamente o que eu estava pensando aqui, é contra-intuitivo, mas é a máscara de oxigênio. Você quer colocar a máscara no seu filho primeiro, mas se você perder a consciência,
antes de você colocar a máscara nele, aí ferrou, aí já era. E a mesma coisa com a saúde. Então, a frase era, se você perseguir saúde e bem-estar por estética, você vai sacrificar a sua saúde, e aí você vai perder a sua saúde e a estética. Agora, se você, ao contrário, perseguir a saúde, esquece a estética. Você eventualmente vai se tornar saudável e adivinha o que vem de side effect? É a estética. De consequência, né? A consequência da saúde é a estética. Se você for parar para pensar, esquece um pouquinho a parte mídia, a parte cultural dos últimos anos, mas pensa no que nós definimos como estética. O que atrai o homem à mulher, o que atrai a mulher ao homem. São normalmente sinais de saúde. Né? Tradicionalmente, a mulher gosta de um cara com... a mulher sente mais atração por um cara que tem o ratio de ombro maior que a cintura, que tem o jawline mais forte. Por quê? Porque isso geralmente demonstra testosterona, demonstra que aquela é uma pessoa pronta para reproduzir. Não Normalmente... Tudo para proteger, né? Ajudar é uma questão de sobrevivência, né? Também. Vão ser parceiros na proteção, de cuidar um do outro. E o homem, normalmente, naturalmente, o que atrai o homem na mulher é a proporção quadril-cintura. Por quê? Porque normalmente diz, essa mulher está saudável para procriar. Então, se você for para pensar nos nossos ancestrais, eu adoro fazer o Mikio Kaku, aquele cientista que ficou famoso na década de 90 fazendo os especiais da Discovery Channel. Ele tem um livro que eu amo, que é O Futuro da Humanidade, e ele sempre fala o princípio do homem da caverna. Ele fala, toda vez que você quiser imaginar como vai ser o futuro, pensa como os homens da caverna faziam e como eles vão fazer se você der tecnologia para eles. Então eu adoro sempre parar para pensar no princípio dos homens da caverna. O que o homem os ugabugas olhavam um para o outro e se atraíam? Era mais ou menos isso. E se você tiver saúde, você vai chegar nessas coisas, porque esses são os sinais de uma pessoa saudável. Sim. Essa questão que você falou do estética ser consequência e tudo mais, me lembrou também, relacionado ao tempo que você estava falando, a questão do dinheiro, né, versus valor, né? Eu até postei esses dias aí, sei lá, semanas passadas, no LinkedIn lá, um negócio falando sobre time is value, em vez de time is money, né? Uhum. E para mim muda tudo, né? Quando você muda esse mindset em relação a isso, porque money é a consequência. Mas se você enxerga o seu time como money, você acaba tomando decisões baseadas sempre em dinheiro como a coisa de maior valor. Agora, quando você muda isso para falar, não, time is value, e às vezes value é a sua saúde, às vezes Exato. value é o tempo de qualidade, felicidade com seu filho, sua filha, às vezes value é outra coisa que não é dinheiro. Quando você muda essa perspectiva, esse ponto de vista, aí você começa a poder gastar tempo com outras coisas que não são a corrida dos ratos, né? Não é aquela como é que é a analogia lá do rato correndo na roda, né? Na roda. Cara, não, pô, peraí. Isso aqui é uma das coisas que eu valorizo, mas eu valorizo essas outras coisas. E para mim, a questão que mudou muito a minha alimentação, assim, foi depois que eu virei pai, e principalmente quando eu mudei para o Canadá e tudo mais, foi essa questão de pensar, cara, tudo que eu faço para o meu corpo, para eu me alimentar melhor, tudo mais, vai mudar a minha longevidade. Não só a longevidade, vou viver mais, tipo, eu quero chegar aos 80 anos para ver meus filhos com 60, não é muito isso, mas sim a minha qualidade de vida no caminho. Então, tipo assim, quando eu tiver com 45, eu vou estar ainda jogando bola com meu filho de 15, entendeu? Ou de 20, sei lá quanto que ele vai estar, entendeu? Quando eu tiver com 55, eu vou estar bem e conseguindo fazer qualquer seja coisa com Perfeito. Pro lance da missão nobre o suficiente, né, Luquinha? E o Peter Attia fala disso, ele fala da Olimpíada dos 100 anos, né? Ele fala, cara, um bom treino é um treino que você começa a se preparar com 30 anos, para com 100 anos você conseguir colocar sua mala no avião, né? Porque aí você vai ter 30 anos a mais para aproveitar. Os 80 vão ser bons, os 90 vão ser bons. A visão de longo prazo é muita diferença, né? Porque você não começa a ver, tipo assim, toda história de longo prazo, toda jornada vai ter erros no caminho, vai ter momentos que você não conseguiu, ficou pior, ficou melhor, mas você não precisa, se você tiver com aquela urgência, assim, aquela mentalidade de escassez e de ser momentâneo a sua mudança, você vai estar sempre que você faz um errinho, você fala assim, cara, putz, eu sou um desastre, não quero mais, porque eu não vou conseguir,
eu não consigo mesmo, sabe? E aí você perde um pouco de vista que, na verdade, a jornada é longa, né? E você pode chegar lá, você tem tempo para poder melhorar, né? Todo mundo tem tempo. E essa ideia que você está colocando mata a maioria dos fads, né? Então, por exemplo, a gente falou muito sobre low carb, a gente falou muito sobre keto, falou muito sobre aquilo. Cara, tudo funciona, mas curto prazo, né? O que que funciona a longo prazo, que é sustentável, que você vai gostar de fazer? A gente pediu para o Dani tentar preparar alguns princípios que ele aplica hoje, que ele acha que fizeram a diferença, porque como você pode ver, você falou que você começou a estudar em 2012, essas coisas, né, Dani? É. Eu também por aí. Cara, uma jornada de 15 anos de estudo que começou a dar certo agora, né, em um sentido. Então, quais são as coisas, assim, que você conseguiu absorver, que são os seus princípios atuais, né? E o que que você daria de 5 principais dicas, Dani, para quem quer fazer uma transformação? Mas antes de falar disso, fala dos resultados, cara. Fala o que que Isso você que eu ia conseguiu falar, atingir. fala como foi os resultados. Esse é um ponto importante, porque antes, quando eu emagrecia, eu perdia peso fazendo aquela parte do alto ódio, de correr, de passar fome. E eu sempre lembro que minha mãe chegava para mim e falava: filho, você emagreceu e você tá com cara de doente. Você parecia mais saudável quando estava gordinho. E isso é uma coisa que sempre ficou comigo. E eu não sabia exatamente o que era que estava me incomodando. E eu só entendi quando eu comecei a seguir esses novos autores, né, o Sal Stefano, a Dr. Gabrielle Lyon, que falam a moeda da longevidade é músculo. E a partir do momento que eu entendi que o meu problema é que eu tinha pouco músculo, e eu comecei a ver meu corpo mudar e ter mais músculo, que eu comecei a ver que eu estava ficando cada vez mais com cara de saudável e não com cara de doente. Né? Então, para mim, o foco é esse, é ter músculo para você ter saúde. Né? Então, quando vocês estavam falando agora de objetivos, o meu objetivo é que eu consiga pegar meus netos no colo. Meu objetivo é que quando eu tenha 70 anos, eu possa colocar, 70, 80 anos, eu consiga colocar minha mala no avião e consiga andar para passear a Europa inteira com a minha esposa. Que eu consiga correr ainda atrás dos meus netos. É isso que eu estou tentando ir atrás. Então, só um parênteses, eu sei que você quero muito que você entre na história, mas eu queria falar uma coisa que eu acho que é interessante, assim, que é uma coisa como se fosse assim, paralela a isso que gera de benefício vindo desse tipo de saúde que a gente está falando, né, de saúde de hábitos e tudo mais, que são as doenças, né? Até assim, tem estudos que mostram que Alzheimer tem muito mais incidência em pessoas que têm pouca massa muscular na parte da região das pernas, né, tudo mais. Então, força muscular pode afetar uma questão que muita gente que não estuda não imagina, né, que possa afetar o Alzheimer. Câncer é outra doença que, tipo, né, a gente não conhece 100% tão bem, mas é uma doença que vem através de lifestyle também. Então, muitas coisas podem vir que você nem imagina, que muita gente trata como se fosse azar ou qualquer genético somente, mas que podem vir desse tipo de coisa. De lifestyle. Então, tem um livro novo agora que chama Good Energy, eu acho que não tem em português ainda, do Dr. Casey Means. Ela é uma das fundadoras do Levels, que monitora açúcar no sangue. E nesse livro ela fala muito sobre exatamente isso, Lucas. Então, eu recomendo muito o livro. Se eu não me engano, ela disse que acho que 8 ou 9 das 10 doenças que mais matam nos Estados Unidos estão diretamente relacionadas com saúde metabólica. Né? Então, se você for para pensar, inclusive, Covid, a pandemia que a gente teve, o medo que todo mundo tinha de Covid, quais são os índices de risco para Covid? São comorbidades. Se você tem obesidade, se você tem diabetes, o seu risco para Covid, ele skyrocket, ele fica extremamente alto. E durante a pandemia, a gente precisa ter falado, vamos cuidar mais da nossa saúde, vamos tentar cuidar mais da nossa saúde metabólica, porque esses são os maiores riscos que a gente tem para a pandemia, mas ao invés disso a gente focou em outras coisas, né? Então, se você for parar para pensar, Alzheimer, alguns médicos hoje chamam de diabetes tipo 3. Vários tipos de doenças mentais que são por causa do problema de como a gente processa a nossa energia. Então, o livro Good Energy é justamente por causa disso, é como a gente processa a energia. E aí, então, falando dos princípios que eu pensei, né, Brandão? Porque depois que você começa a ter resultado, todo mundo começa a te perguntar. Então, para facilitar, eu coloquei essas... Sem dente, ninguém quer ir.
Exato. Você foi de... Fala rapidinho, assim, você tava com quantos quilos? Como que foi essa parte? Eu variei muito, mas não é para pensar tanto em quilo quanto o que faz aquele quilo. Porque se você Sim. for pegar um bodybuilder que tem o mesmo peso que eu e 3% de gordura no corpo, não é o mesmo problema que eu tenho. Né? O meu problema é que eu era muito under-muscled, mas meu peso variava bastante. Então eu cheguei a uma época que minha época mais crítica nesse sentido, eu estava com 105 quilos e 35% de gordura no corpo. Ou seja, não era 105 quilos porque eu era grande, forte, não. Eu tinha muita gordura, né? Então, mais do que pensar... Isso é uma coisa muito importante. Esquece um pouco a balança. Uhum. Pensa o que compõe o seu corpo, do que é feito aquele peso. Esquece o peso. Como sua calça tá? Qual é a sua circunferência abdominal? Quando você vai colocar uma calça, ela está super apertada, sua calça, você começou esse processo. Pensa mais no que? A sua body fat, ou sua gordura visceral, como as suas roupas vestem, do que exatamente naquele peso que está na balança. Essas são as minhas filhas, muito animadas. É bom que a gente tem que ter saúde para correr atrás delas. Então, esse tipo de coisa. O seu peso sobe bastante, mas se você for só músculo, beleza. O meu peso ideal hoje é maior do que o meu peso atual. Mas o Eu atualmente resumão, né, peso... Dani, é que assim, você tá no nível de obesidade, acima de 30% de gordura, e agora você tá abaixo de 20%, né? Isso, agora eu tô com 19% de gordura, mas o meu objetivo, eu tenho peço 82 quilos e tenho 19% de gordura. O meu objetivo é chegar a 85 quilos com um percentual de gordura menor. Sim. E Então eu pra quero mais galera músculo. que gosta de número para monitorar percentual de gordura, percentual de músculo, tem maneiras, né? A maneira mais acurada hoje é um negócio chamado DEXA, que deve ser caro pra caramba de fazer, mas que é super acurado. E Aqui não, não. não. E tem as balanças de bioimpedância, né? Que você vai lá, põe o Uhum. dedinho, põe descalço, que assim, não vai te dar o número exato, mas te mostra se você tá na direção correta ou não. Exatamente, Brunão. O Dex aqui nos Estados Unidos, você consegue fazer um plano de assinatura para você, e uma vez por quarter você vai fazer o seu Dexa e vai custar $50, $60. Boa, boa. Então é inexpensive nesse sentido. O meu eu fiz o InBody pela própria Microsoft. A gente tem um plano de saúde que facilita isso, então ele é bem acurado, e aí eu monitoro diariamente na minha balança com bioimpedância, e o intuito é exatamente o que você falou, é ver direcional, é ver para onde a gente está indo. Né? Então, pensando nos princípios, sim, seguindo aí o que Dr. Gabriel Lyon fala e o Dr. Don Layman, eu como 1 grama de proteína por pound de ideal body weight, o que vai dar quase entre 1,6 e 2 gramas de proteína por quilo de ideal body weight. Por que é ideal? Porque se você for obeso, você não vai, peso 160 quilos, pelo amor de Deus, você não vai começar a comer 300, 400 gramas de proteína. Pensa qual é o seu peso ideal, e aí a partir daquilo você faz Então faz a 1,5, conta aí, Dani, uma 12. pessoa de 70 quilos, 1,3 de proteína? Mais, não mais. Um pouco mais, Mais, Quanto? 1,6 para 70 2. quilos, uns 150 gramas de proteína. Para 2. Então 140 gramas de proteína, né? Se o Dani me falasse isso 4, 5 anos atrás, eu ia falar, cara, nada a ver, não precisa tanto, assim, eu prefiro fazer uma dieta com mais fats e ter uma cabeça melhor, tudo mais. Mas depois de estudar, cara, todo o lance do pideratia de o quanto você vai perdendo de músculo a cada 10 anos, não Exato. tem Principalmente a como partir fugir. dos 40. E outra coisa que vira uma chavinha é, ao botar isso como regra, que você tem que botar 140 gramas de proteína para dentro, todo o resto vira o que sobrou, né? Porque assim, você não aguenta tanta comida, né? Pelo menos Começa para pela mim. proteína. Então, Então, coma 1 grama de proteína por ideal pound body weight. Coma proteína antes e prioritize real food. Tenta comer o máximo que você conseguir isso de comida de verdade. Tenta comer isso de ovo, de carne, do que for. Se você for vegetariano, se você for vegano, você talvez tenha que comer alguns suplementos nesse sentido, porque se você for comer somente a proteína vegetal e você chegar nesse tanto de proteína, você vai estourar suas calorias, você vai ter que comer 6.000 calorias por a dia para chegar nisso. absorção também de proteína vegana é bem diferente. Mas mesmo nem entrando nesse tema, né, Dani? Eu não consigo comer 140 gramas de proteína. Então, assim, cara, os shakes ajudam demais, né? Você mete Esse é o 2 ponto. shakes pra dentro é 60 gramas de proteína. Aí depois é Mas só
Esse é um dos benefícios. Porque, para pra pensar, vamos supor que você tá comendo um monte de porcaria. Tá comendo um monte de coisa que você não deve. E aí você fala, eu vou comer a proteína primeiro. Você, como você disse, você não consegue, é muita comida. Então você automaticamente vai começar a tirar isso. Uma das coisas que o próprio Saulo Stefano fala, ele, toda vez que ele vai passar uma dieta para alguém, não foca no que tem que tirar da dieta. Foca no que vai colocar. Porque você vai tirar, a pessoa fica triste. Então, eu não vou falar que você tem que tirar a sua pizza. Você pode comer a sua pizza, mas Começa por antes de aqui. comer a sua pizza, você vai comer a sua carne. E foi esse o maior paradigma que mudou pra mim, que eu pensava em carbs e o mínimo, e o quanto eu não posso passar de carbs. Cara, se você pensar em proteína, não dá nem pra pensar em carbs, É, porque vai ser o que sobrou, né? É o orçamento base zero da comida, né? Exatamente. E é muda o muito. pay yourself first. Muda Pay muito, yourself que first assim, com você proteína. naturalmente começa a bater sua meta, digamos assim, de não estourar carboidrato, porque você não aguenta mais, você comeu 3 bife, né, cara? E aí, Então, só uma coisa nisso que às vezes algumas pessoas têm medo, porque teve uns estudos na década de 80 que ficaram famosos falando que excesso de proteína causa problema no rim. Que isso é uma má leitura, isso é um mito. Na verdade, o que acontece é, se você tem problemas no rim, você não quer comer muita proteína. Mas comer muita proteína não causa problemas no rim, né? Então, esse é um dos pontos. E aí o segundo é, além de comer a proteína, você quer que a sua primeira refeição do dia tenha bastante proteína. Aí começa o seu dia com 40 gramas de proteína ou mais. Por quê? Quando você vai dormir, o seu corpo entra num processo catabólico. Você vai fazer a manutenção. E pensa que tudo no seu corpo, não tudo, mas várias das coisas extremamente importantes no seu corpo são feitas de proteína. Hormônios são feitos de proteína. Os seus músculos, o seu coração é feito de proteína. Então, quando o seu corpo precisa fazer a manutenção à noite, precisa de aminoácido para reparar o seu coração, você acha que seu corpo vai fazer o quê? Ele vai passar vontade, ou vai falar, não, vamos manter, você tem uns bíceps tão bonitos, não vamos fazer, vamos deixar eles lá. Não, você vai vai desmontar o seu bíceps para pegar aminoácido e reparar o seu coração. Então, quando você acorda, você quer sair desse modo catabólico e comer 40, 50 gramas de proteína para você entrar no modo anabólico de construir o seu músculo. Pessoal, vou ter que sair daqui a pouquinho, vou sair na surdina, mas o papo tá bom aqui, vamos continuar até o fim dos 10 princípios. Eu vou falar pelo menos um, então, que é move more. Ideally, esse é muito interessante. Um estudo recente agora, inclusive, mostra que pessoas que não se movem muito durante o dia, elas têm uma resistência a perder peso. Então, vamos supor que você é aquela pessoa que fica o dia inteiro no computador, como eu. Tá lá trabalhando, mandando e-mail. E aí você pega e fala, vou pegar meia hora, 1 hora por dia e eu vou fazer exercício. O quanto esse exercício vai impactar na sua perda de peso, na sua transformação de gordura, ele é limitado pelo quanto você se move ao longo do dia. Um corpo que fica parado muito tempo, ele tem uma resistência a oxidar a gordura. O que significa, tenta fazer caminhadas. E aí, 3 caminhadas principais. Faz 10 a 15 minutos de caminhada depois das suas 3 principais refeições. Café da manhã, 10 minutos de caminhada. Almoço, 10 minutos de caminhada. Jantar, 10 minutos de caminhada. Pronto, você já fez meia hora de caminhada por aí, que ajuda pra caramba. E aí uma outra coisa desse Se Mova Mais, que eu comecei a fazer, e esse eu vi uma diferença, um resultado muito rápido e bem absurdo no meu corpo foi. Eu comecei como eu fico o dia inteiro fazendo reunião, mandando e-mail, fazendo apresentação, a cada 1 hora que eu ficava parado no computador, terminou uma reunião, eu levantava para ir ao banheiro, eu fazia 10, 15 flexões. Fazia 10, 15 agachamentos. Parece pouco, mas no final do dia você fez 100 flexões. Então eu estava fazendo isso todos os dias, e só de fazer essas coisas, essa coisa super simples. Fiz uma reunião, parei, vou ao banheiro, vou tomar água, fiz 10 flexões, fiz 15 flexões, total. você começa a ver seu corpo mudar ao longo do tempo. Não, aproveitar para comentar os 2 pontos, Daniel. Acho que no primeiro, assim, você mudar o paradigma de você começar pelo mínimo de proteína que você tem que ter para crescer muscularmente ou manter, é excelente, né? Mas acho que não pode esquecer também dos outros macros, né? Cara, se você comer menos que 50, 60 gramas de fat, de qualidade por dia, de gordura, afeta um monte de coisa. Afeta como os seus hormônios funcionam, afeta a sua produção de testosterona se for homem, então tem que ter. E carboidrato, cara, você vai ter que comer um tanto por conta de fibra, né? Senão você vai ter outro problema aí que pode dar um problema de saúde muito maior. Então, esse é um paradigma interessante.
Agora, da parte de movimento, cara, é tudo uma questão de quanto de déficit você quer ter, aparentemente, né? Então, eu lembro assim de eu te mandar, cara, hoje eu gastei 2.000 calorias, fiz exercício, gastei de comer 500. Não é bom, né, Dani? Você quer ter sempre um déficit razoável, mas não gigante, e também não que seja pequeno o suficiente para que você não perca peso, que você não perca gordura, que você não evolua, né? Então, você buscar qual que é o meu baseline, e geralmente as pessoas têm um baseline de 1.500 a 2.000, né, de calorias. Se você andar 10.000 passos por dia, você já colocou aí mais 300, 400, né, de gasto, em cima do basal. E, cara, já é suficiente. Se você tem um déficit de caloria de 300 calorias para o teu basal e você tem mais 500 que você está caminhando, já faz uma diferença absurda. E é super sustentável, né? É. Eu acho que a época que eu fui mais magro na minha vida era quando eu trabalhava em Londres, que tinha que fazer o commute meio a pé, né? Vai pro trem e anda. E eu falava, cara, eu não tô nem fazendo muita academia. E, puta, tô com 70 quilos, né? É. E o que eu acho que é difícil, Dani, por exemplo, a parte que você falou dos mini treinos entre um call e outro e tal, eu acho que é um pouco mais avançado para quem já tá bem e já tá com gosto, né? Porque pra pessoa que tá no call 3 horas, ela fala, puta, ainda tem que fazer exercício entre os calls, sabe? Parece um negócio a mais a fazer. Mas Mas esse é o ponto caminhada, do micro exercício. O micro exercício, você não é senta e faz um exercício de 5 minutos. É literalmente faz 10 flexões. sim, É sim. menos de 1 minuto. E se você não gosta de flexão, faz 10 agachamentos. O agachamento com o peso do corpo, ele praticamente não põe. Você não vai ficar cansado, É, né? depende da forma que Depende você do tá. corpo. Mas assim, cara, caminhar, quase todo mundo pode caminhar, e você Sim, pega, assim, provavelmente a média de passos que uma pessoa dá num dia, uma pessoa que tá mais focada no trabalho, 3, 4 mil, né? exato. Botou uma caminhada com o cachorro de manhã, uma caminhada com as crianças no fim do dia, já vai para 10. Esses 10 muito provavelmente já é suficiente, né? Pra... Isso, são ótimos pontos, Bruno. Eu vou falar só apenas duas coisas. Um que é uma quote, uma frase que o Jonathan Baylor, a primeira vez que eu li isso foi em 2012, que ele fala: calorias contam, mas isso não significa que você deve contar calorias. E o que ele está querendo dizer com isso? Se você focar em se mover durante o dia, comer comida de verdade, você pode ouvir o seu corpo. Se você está com fome, vai lá e come. Mas você vai comer o quê? Você vai comer carne, você vai comer brócolis, você vai comer vegetais, você vai comer comida de verdade. E aí entra numa parte que chama intuitive eating, né? Comida intuitiva. Qual o problema que eu tenho com falar que a pessoa tem que comer com baseado na intuição dela? Que a maioria das pessoas não estão em contato com o seu corpo atualmente. É a mesma coisa você falar para um alcoólatra que ele tem que beber intuitivamente. Agora, se uma pessoa não é alcoólatra, se uma pessoa ela não bebe álcool constantemente e ela quer tomar uma taça de vinho de vez em quando, você fala, tá bom, ouça seu corpo. Toma uma taça de vinho. Se começou a sentir que você está ficando meio bêbado, para. Então, a comida intuitiva ela é um pouco nesse sentido. Por quê? Tem um estudo extremamente interessante da Hudson Tribe, que é uma das últimas tribos que existe de hunter-gatherers, de pessoas que caçam e colhem as coisas para comer. E um grupo de cientistas foi lá com todo o equipamento para medir o quanto essas pessoas gastam de caloria durante o dia, porque eles se movem o dia inteiro. Eles andam em média 20.000 passos por dia. Uhum. E a hipótese era de que eles iam ter um gasto de energia extremamente mais alto do que o nosso. E não foi o que eles observaram. O que eles observaram é que o pessoal dessa tribo de hunter-gatherers, eles não gastam absurdamente mais caloria que a gente. E depois que você para pensar, você fala, faz sentido. Porque se nossos ancestrais gastassem muita caloria para se mover, para ficar andando o dia inteiro, se gastasse 5.000 calorias, nós não estaríamos aqui. Uma otimização evolutiva, você ser mais eficiente, né? Exato. Então, É, esses são os sinais que você manda para o seu corpo. Se você quer fazer, se você vai fazer, se você quer correr, se você quer andar o dia inteiro, correr o dia inteiro, qual é o sinal que você está mandando para o seu corpo? Ele tem que ser eficiente com energia. Né? Então, você para pensar, qual é o corpo de uma pessoa o corpo tradicional de uma pessoa que corre maratona? Aquela pessoa magra, aquela pessoa que tem aquelas perninhas finas, mas que consegue correr o dia inteiro. Versus, qual é o corpo de uma pessoa que faz sprint, de Usain Bolt? É uma pessoa forte, com bastante músculo. Porque ele está mandando, o sinal para o corpo dele é de, eu preciso fazer coisa explosiva por curto período de tempo e eu tenho bastante comida aqui. Então,
pode gastar tudo, pode fazer músculo, pode fazer o que você quiser. Versus a pessoa que faz uma maratona, ela está mandando um sinal pro corpo dela de que ela tem que ser eficiente com o seu consumo de energia, porque ela vai correr por horas e horas e horas, e milhas sem fim. Sim, e depende muito do build, né? Você vai pensar os Hunter-Gatherers, os caras magrinhos e tal, então assim, não vai gastar muita energia, é by design, né? Mas, cara, eu acho que pra pessoa comum que tá querendo melhorar a sua saúde, porra, 10 mil passos por dia já faz uma puta diferença. Puta diferença gigante. Nem precisa ser tão alto, você pode começar com 8. A partir de 8.000 passos, as diferenças, os estudos mostram que você já começa a entrar numa zona que diminui um monte de doença por risco Sem dúvida. de lifestyle. Eu acho que você não é mais sedentário, e eu acho que é um passo muito mais razoável do que você falar para as pessoas correrem, você fala para as pessoas fazerem mountain bike, né, meu? Exato. Anda primeiro, depois você faz o resto. E se você está muito acima do peso, você quer correr, você pode ter outros problemas, começa a ter problema no joelho, você começa a ter problema. 100%. Agora, caminhada, faz uma E caminhada. é assim que as pessoas se desapontam, não gostam mais de fazer, porque é meio que o mito da academia com o personal trainer, você chega lá, o cara já põe você no treino fudido, Exato. 2 horas e meia, o cara não volta nunca mais. Ou você vai e faz esse exercício que você merece, né? Você é um gordo que merece sofrer na academia. Por uma semana. Por algum tempo. Aí o quarto ponto seria faça treino, levante peso, basicamente. E aí pode ser o seu próprio peso. Cara, eu tenho ressalvas com esse. Eu não acho que pode ser só seu próprio peso se você está entrando nos 40, 50 anos, você quer no mínimo manter massa muscular. Você precisa de resistência. Se você é gigante, a resistência vai ser gigante ao seu próprio peso, mas é improvável que você vai ser gigante e conseguir levantar seu próprio peso. Então, cara, cada vez mais eu acredito que assim, um treino básico de academia, de resistência, né? Não precisa ser 1 milhão de repetições, não precisa ser 1 milhão de sets. 2, 3 vezes por semana, no mínimo vai garantir que você não tem a sarcopenia, né? Que é perder massa muscular a ponto de você ficar doente. Uhum. Não vejo outro caminho, Dani, fora isso. Eu vejo os caras fazendo as coisas de peso do corpo, mas o cara já tá ripped, né? O cara já tá, é óbvio que funciona. Agora, pra quem tá entrando, meu, eu não vejo muito outro caminho. Chegando nos 40, me parece mais claro isso, sabe? Que se eu não fizer exercício de peso, eu posso fazer todo o resto, que eu vou ter problema long term, e eu posso ainda me machucar fazendo os exercícios que eu gosto de fazer. Né? Eu concordo em parte do que você está falando, mas eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que quando você está entrando, quando você está começando a fazer exercício, é mais fácil de fazer com o seu próprio peso. E conforme o seu próprio peso não é o suficiente de estímulo para você, aí você precisa começar a fazer coisas mais intensas. Por quê? Uma pessoa que nunca treinou, você já viu aquelas pessoas que nunca fizeram uma flexão, você manda ela fazer uma flexão e ela não consegue? Ela não consegue baixar e quando ela baixa ela não consegue subir? O peso do corpo dela é tanto para ela que ela não consegue. Só isso que ela está fazendo, de fazer uma flexão com o próprio peso, já é um incentivo muito grande, mais do que o que ela tem hoje. Dani. Você fala pro cara, ó, faz um pull-up, como é que chama em português? Uma barra. Faz uma barra. Meu, é muito peso pro cara. Você dá um equipamento para ele que simula uma barra, que é o equipamento de pull-up, você põe 10 libras, aí, aqui foi, né? E aí você vai progressivamente aumentando. Meu, assim, eu não vejo muito outro caminho. Eu acho que qualquer coisa é melhor que nada, né? Mas eu acho que dá muito mais espaço você ter o equipamento correto. Tem toda a questão de técnica também, Dani. Então você falou, por exemplo, fazer um squat é mega tranquilo, um agachamento. Cara, que tem gente que não consegue fazer um squat direito, deve ser 80% da população. Na academia, sim. Air squats, o que eu tava falando. Mesmo air, cara. Mesmo air, eu não conseguia fazer até uns 30 anos, porque você precisa ter um nível de flexibilidade nas pernas, precisa ter algumas coisas que às vezes você não tem. Mas esse é o melhor, né? Você faz já um exercício de mobilidade ao mesmo tempo. Mas eu acho que assim, é muito otimismo assumir que as pessoas conseguem fazer isso de saída. Mas eu entendo a lógica e também porque é prático, né? Você pode fazer de qualquer lugar, você pode fazer de casa, você pode botar um negócio na TV e fazer. O legal do exercício com o próprio peso é que você pode fazer para qualquer nível. Então, se você é uma pessoa que não consegue fazer flexão, vai fazer uma flexão, põe o joelho no chão. Agora, se você é uma pessoa que consegue fazer flexão, faz a flexão normal. Se a flexão está muito fácil para você, põe o seu pé em cima da cama e faz uma flexão. Ainda assim está muito fácil para você, faz igual eu. Pede para sua filha subir nas suas costas. Eu faço flexão com as minhas filhas, com a minha mais nova nas costas, quando eu vou fazer flexão em casa. Ainda assim está muito fácil, desce, fica com o seu nariz a 1 centímetro do chão e segura. Conta até 10. Faz isso 6 vezes. Ou seja, você consegue fazer as coisas de um jeito que vai mudando. Você conhece calistenia? Calistenia tá na moda, né?
Calistenia é basicamente você fazer isso. Você vai fazer uma barra, você não consegue fazer barra? Sobe num banco, pula e baixa o mais devagar que você conseguir. Conseguiu fazer isso com tranquilidade? Tenta subir de forma assistida, subir com o seu pé no banco, com uma parte do pé te ajudando. Até que você vai chegar, vai ficar lá em cima na barra e segura o máximo que você conseguir. Até que você vai começar a cair sozinho. São esses os exercícios. Squat, tá muito difícil? Senta numa cadeira. Treina sentar e levantar da cadeira. Só isso. Tá muito fácil? Faz a posição de squat, segura novamente. Segura 10 segundos. Conta. Tá muito fácil? Segura um galão d'água e faz isso. Então, tem várias coisas que você pode fazer com o próprio peso do corpo. E por que eu acho que isso é importante, Rafa? Porque senão Se acaba for virando uma preso, desculpa. alguma coisa assim, né? Isso, porque senão acaba virando uma desculpa de, quer saber, eu não tenho tempo de ir na academia. Ou eu não tenho dinheiro para ir na academia. Pô, Você mas dá consegue pra fazer montar em casa para equipamentinho de começar. resistência em casa muito fácil, né, Dani? Com os Isso. dumbbells e tudo mais. Aqui Cara, sim, mas eu não sei como faço isso no Brasil. Para é, pensar em São Paulo, casa pequena. O tanto de equipamento que eu tenho aqui na minha garagem hoje, ia ser o meu apartamento inteiro quando eu morava no Brasil. pois é. Uma coisa, você sabe como que a gente elimina a gordura do corpo? Qual é o sinal de que você, quando a gordura, você tira a gordura do corpo, você oxidou a gordura, você usou aquela energia dela, o que acontece com a gordura? Como ela sai do seu corpo? Cara, eu desconfiaria que você queima ela, literalmente, né? Que ela vira energia e você queima ela dentro da célula. Mas e como ela sai do corpo? Qual é o sinal externo de que uma pessoa está queimando gordura? O sinal Tradição. externo. Normalmente as pessoas acham que é o suor. As pessoas acham Não, que pô. alguém está suando é porque ela está perdendo gordura. 80% da gordura, quando ela é consumida no corpo, ela vira basicamente água e gás carbônico. Então você elimina essa gordura quando você vai, principalmente quando você vai dormir, expirando o seu gás carbônico, e quando você acorda, você vai fazer aquele xixizão, tá pronto. E É isso, aí você tá entra o ponto tirando, é do como a sono gordura que a sai do gente seu falou corpo. brevemente, né, Dani? Se não dormir bem, nada funciona, cara. Exatamente por isso que eu falei disso, porque esse é o ponto, é o ponto seguinte que eu ia falar. Dormir. Dormir é essencial. E aí tem duas coisas para dormir. Primeiro, o quanto que você dorme, e segundo, a hora que você dorme. Seguir o ciclo circadiano do seu corpo é uma coisa extremamente importante. E uma das coisas que eu fiz que foi mais eficiente para eu perder peso foi dormir. Dormir mais, total. E eu acho que vai muito no contraponto da hustle culture, né? De cara, acorda 3 da manhã e vai fazer o exercício. Meu, se você não dormir, nada funciona. Sua cabeça fica pior, você não perde peso. Eu tive uma experiência recente de ficar uns 3 meses sem dormir e afetou demais minha Exato. performance, peso, tudo. E é só voltar a dormir que começa a voltar ao normal, né? E sim, é normal, é o que a gente estava falando das fases da vida, né? Você acabou de ter filho, porra, tem gente que consegue. E aí, tipo, all the praise to you. Que você conseguiu ter filho e dormir, porque seu filho dormia na hora certa, e você conseguia fazer tudo certinho, e você ainda conseguia fazer exercício. Eu realmente não conseguia, eu pausei. Eu foquei exclusivamente naquilo. Voltei depois de um tempo. Mas foi um momento, e você tem que respeitar os momentos de vida também. Saber que agora é um momento que você está fazendo isso e que depois você volta, né? Mas enfim, dormir, ele tem duas coisas principais. Primeiro, isso de que a gente estava falando a qualidade do sono e tudo mais, e que às vezes é um momento, muitas vezes, onde você perde a gordura do corpo. Mas outra coisa, respeitar o seu ciclo circadiano, dormir a quantidade de horas suficientes, vai afetar demais o nível de cortisol no seu corpo. O E volta cortisol é uma coisa que as pessoas adoram demonizar, mas cortisol é essencial. Você pensa que no seu momento corpo certo. faz, exato, na quantidade certa, no momento certo. E Então, aí quando você volta pro outro ponto que você falou das caminhadas, né, Dani? Para ativar o sistema circadiano de forma correta, a melhor coisa que você pode fazer é de manhã, sair de casa. Exato. Você acordou na hora certa, né? Você se expôs ao sol, você fez uma caminhada, isso vai elevar o seu cortisol de manhã. Quando você eleva seu cortisol de manhã, o que acontece? Você eleva a melatonina à noite. Isso vai facilitar o seu sono também. Quem tem insônia, uma das melhores coisas que você pode fazer se você tem insônia, quando você acorda, tenta se expor ao sol, de preferência do lado de fora, não pela uma janela, o máximo que você puder. Tenta não tomar café na primeira hora que você acorda. Acorda, toma. O Sean Stevenson, que é um autor que eu adoro, que ele fala o inner bath, o seu banho interno. Acorda, toma meio litro d'água, dá uma caminhada de 10 minutos, aí depois você toma seu primeiro gole de café. Você vai ver que o seu sono vai melhorar.
demais quando você faz isso à noite. Por quê? Porque você vai aumentar a sua quantidade de melatonina que você produz Super quando o sentido. sol se põe. E aí, uma das últimas, aliás, da última pra gente falar agora, porque a gente falou mais, eu obviamente falei mais tempo do que eu devia, que é a regra do 3, 2, 1. Porque isso também influencia o sono. Para de comer 3 horas antes de dormir. Isso vai garantir que você passou pelo seu processo digestivo, você não vai impactar a qualidade do seu sono e você não vai ter problemas que eu tive. Eu comia antes de dormir, batia aquela pratada e ia dormir em seguida, comecei a ter problema de refluxo. E uma outra boa para encaixar aí junto, né, Dani? Bebida alcoólica, mesma Ah, sim. coisa. Muita gente Bebida. bebe logo antes de dormir e fala, não, tomar um nightcap, né? Saideira, cara, pior coisa que você pode fazer pro sono, né? Curiosamente, é melhor você fazer um happy hour às 5 da tarde, beber o que você tem que beber, depois jantar e depois ter uma boa noite de sono, né? Eu não sei dados a respeito disso, mas intuitivamente eu diria que é o que funciona melhor para o meu corpo. Então, 3, né? 3 horas antes de dormir. 2 horas antes de dormir, essa é um pouco mais difícil, mas tenta parar de beber água 2 horas antes de dormir. Por quê? O intuito é que você não fique acordando à noite, impacta a qualidade do seu sono, para que você fique levantando para fazer xixi, porque você bebeu muita água antes de dormir. E aí, o mais difícil de todos: 1 hora antes de dormir, no screens. Sem telefone, sem TV, sem tablet. 1 hora antes de dormir. Desliga tudo, abaixa as luzes, tira aquelas luzes que estão, aquele holofote que tá na tua cara, desliga ele. Luz diminui o máximo que você puder, para deixar o seu corpo perceber que é noite, para ele começar a se preparar para o sono. Luz Esse é o azul, mais difícil de especialmente. todos. E se você tiver ali, se você tiver que usar, você precisar, fala, meu, eu tenho que usar meu celular e não consigo, ou qualquer coisa, tenta usar um óculos que filtra a luz azul, pelo menos. Super, fez super sentido. Que mais, É, Dani? A minha é uma. tem mais? Então vamos lá. Beba água, muita água. Beba muita água durante o dia. Uma coisa que o Peter Attia sempre fala, ele fala isso, eu acho super interessante. O poder de fazer um jejum por um tempo grande é que ele fala, uma das coisas que você mais vai aprender se você fizer um jejum de 3, 4 dias, é que a maior parte das vezes durante o dia que você fala eu estou com fome, você não está com fome. Você está precisa de alguma coisa emocional, você está com sede, você está inquieto, você está ansioso, mas você não está com fome. Sim. Fome, você não tem fome até por um período longo, né? Então o que ele fala, quando você faz um jejum longo, você percebe quando você realmente está com fome. E aí quando você bebe bastante água durante o dia, eu tento beber de 3 a 4 litros de água por dia, e eu percebo que aquela vontade de snack, de comer uma porcaria entre uma refeição e outra, se eu tomo bastante água, passa Muitas essa vezes vontade. é água e muitas vezes é sal, né? Então a galera agora toma esses electrolytes, tipo um Gatorade sem açúcar também, que mata muito Isso. a fome, porque muitas vezes você não tá com fome mesmo. Eu notava similar com o café. Eu ia, tomava café e tomava chá, mas eu falava, cara, por que que eu tô tomando? Eu tava com sede, né? E não tava com a água do lado. Uma coisa interessante de electrolytes, quando você muda a gente tem uma demonização do sal, né? Só que alguns estudos mostram que 80% do sal consumido pelas pessoas vem de comida hiperprocessada, vem Uhum. das comidas de pacotinho. Então, quando você faz o caminho que eu fiz, que é parar de comer, eu tento ao máximo comer só comida de verdade, não coisa que vem de pacote, você começa a ter um outro problema, que você provavelmente não está comendo sal o suficiente. Então, E aí você começa a ter essas coisas de electrolytes que começaram a se popularizar aqui, são justamente para pessoas que pararam de comer comida hiper industrializada, porque você, de repente, você comia muito, muito, muito sal, porque tudo que vem no pacote, olha só, se você pega um pacotinho, dá uma olhada, quanto vem de sódio lá, a maioria das coisas de comida preparada tem 30%, 40% do seu daily intake de sodium em uma porção. até coca tem sal, pra equilibrar o açúcar. Sim, precisa Uhum. ter. Proteína tem sal. Se você pegar a protein powder, né, o pó de proteína, ele vai ter bastante sal. Por quê? Você precisa do sal, às vezes, para combater um aftertaste, um gosto ruim que fica na boca. Então, a minha proteína que eu tenho é uma que ela é de grass-fed cows, né, vaca que só comeu grama, e ela é unflavored, porque quando você não põe sabor, você não põe flavor, a minha proteína, que antes era 15% do meu sódio, agora tem 2% só. Então, toma bastante água e, ao mesmo tempo, make sure que você tem os seus electrolytes, que você tem tudo certinho.
O Eat Real Food, que é o meu princípio 7 aí, a gente já falou um pouco ele de outras formas, mas ele é justamente disso. Como a gente define a comida hiperprocessada aqui? Se eu te der todos os ingredientes, você não consegue fazer na sua cozinha. Eu posso pegar todos os ingredientes que estão listados no final, no Doritos, entregar na tua mão, você nunca vai conseguir fazer um Doritos. Agora, se eu pegar uma receita qualquer, eu te dou esses ingredientes, você vai fazer na sua casa. Então, tem comida processada, né? Atum enlatado, é processado. Mas, ok, não tem problema você comer isso. O que a gente sempre fala do hiperprocessado é justamente isso que você não consegue replicar. E aí um estudo super interessante. Um grupo de cientistas pegou um grupo de pessoas, long story short nele, eles deixaram os grupos de pessoas comer o quanto elas queriam. Era comida à vontade. Só que um grupo estava comendo só comida de verdade e o outro podia comer comida hiperprocessada. Em média, as pessoas que comem comida hiperprocessada comem 500 calorias a mais por dia, sem perceber. E aí que entra a parte que eu falei da comida, de comer com a sua intuição. É o alcoólatra, bebendo de forma intuitiva, se você come comida hiperprocessada. A comida hiperprocessada ela é desenhada por food scientists, por engenheiros alimentícios, para bugar o seu cérebro e você não saber a hora que você tem que parar de comer. Sim. Mesmo a Então, combinação de gordura e açúcar é muito rara no alimento natural, né? Os caras exato. fazem sorvete, seu cérebro explode. Fala, O cara, único lugar e açúcar natural, junto. o único lugar natural que tem excesso de açúcar e excesso de gordura. Leite materno. Pois é. Foi um momento muito específico da vida, né? Exato. Então, se eu te der 1 quilo de açúcar e falar, come, você vai comer um pouquinho de açúcar e você vai, pelo amor de Deus, não aguento mais. Se eu te der 1 quilo de gordura e falar, come, você vai comer um pouquinho e não aguenta mais. Se eu juntar os dois, gelar, chamar de sorvete, você come 2 quilos de uma vez só e você não percebe. Exatamente, exatamente. Né? E tem Então, outro tenta fator comer da comida de comida verdade. inteira, né, Dani? Da comida de verdade, que vai ter sempre fibra, então a saciedade vai ser maior do que um negócio que não tem, que foi retirada a fibra. Se Exato. pegar o quanto você consegue comer de uma fruta versus suco de fruta, muda completamente, mesmo sendo duas coisas relativamente boas. Isso. E outra coisa, a minha irmã sempre fala isso, a minha irmã nutricionista, o contexto faz muita diferença. Então, a gente, humanos, na nossa arrogância, a gente falou, olha, a gente precisa de vitamina C. Come uma laranja. Fala, foda-se a laranja. Eu quero tomar uma Coca-Cola, mas eu vou colocar uma pílula com vitamina C em cima. Você não vai absorver da mesma forma. O contexto faz diferença. O nosso corpo se desenvolveu comendo comida, ele aprendeu a absorver a vitamina C naquele contexto da laranja que está comendo, com a fibra, com os outros carboidratos que tem lá, com tudo que tem naquele contexto. E aí o seu corpo vai absorver aquela vitamina C de uma forma completamente diferente do que uma pílula que você toma. Total. Quando a gente foi começar o papo, eu perguntei pro Dani se ia dar tempo, pro Luquinha se ia dar tempo. A gente só tinha 40 minutos, porque eu sabia que o Dani é muito apaixonado pelo tema. E mais do que ser apaixonado, conseguiu o resultado e estudou muito, né? Então, o anti-disclaimer pra mim do lance, eu não sou nutricionista, tudo, cara, também não sou, mas eu acho que muitas vezes alguém que é apaixonado estuda mais do que alguém que tem o selo, né? Então, porra, Dani, obrigado por compartilhar todas essas dicas. Eu sei que tinha mais aí no bolso, a gente vai ter que deixar para a próxima rodada, mas eu acho que tua história pode levar para muita gente, assim, cara, a esperança que dá para fazer dentro do mundo da vida real, né? Eu tenho filhos, tenho que trabalhar, tenho limitações disso, tenho limitações daquilo. Então, parabéns pela jornada e obrigado por compartilhar. Valeu, muito obrigado por me receber, por indulge me em falar um pouco sobre isso. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar um pouco mais, fica à vontade para me mandar um ping aí em qualquer lugar e a gente fala mais a respeito também. Como é que as pessoas te encontram, Dani? O jeito mais fácil, LinkedIn, Daniel Martins, no LinkedIn, no Instagram, Dani Marte MS, e no Twitter, Dani Marte MS também. E é sempre feliz em falar de videogame, de marketing e de saúde e nutrição. Só coisa boa. Boa, Dani. Obrigado. Valeu, Brandão. Um Valeu, abração. Lucas. Tchau, tchau. Para todos. Tchau, tchau.